Olá pessoal, começando mais um de Cooperado para Cooperado, o nosso boletim mensal da Credit Citrus para levar informação a essa ampla base de cooperados do que aconteceu de mais relevante no agro, o que a gente pode esperar aí no próximo mês, os pontos de destaque. Começando sempre com a avaliação do Boletim Focus, precisamos dar uma olhada na nossa economia e realmente a gente tem aí o fantasma da inflação. Precisamos controlar isso, né? O IPCA esse ano fechando quase perto de 7%, mas cai o ano que vem para 3,80%. O PIB, crescimento esperado só de 0,5%. Saiu um relatório recente do FMI que levou para perto de 1%, isso aqui já é interessante, e 1,23% em 2023. Eu estou mais otimista que o pessoal do Boletim Focus. Taxa de juros, notícia ruim, né? Foi morro acima, 13%, mas deve cair para 9% no final do ano que vem. E o câmbio, eles ainda acreditam em 5,25 no final desse ano, 5,20 no final de 2023. Eu, que já acreditava no 4,70 há mais de um ano atrás, acho que vai estar ao redor de 4,60, 4,70. A minha opinião também difere aí, mas cabe a vocês pensarem, né, nos números que nós estamos dizendo aqui. O que aconteceu também de relevante nesse mês e preocupante é o índice de preços de alimentos da FAO, que foi para quase 160, uma alta de 12,6% em apenas um mês. O índice de preços dos alimentos no mundo, nesse momento, ele está 34% maior do que no mesmo momento de 2021. A gente sabe que isso é preço bom, mas espalha insegurança, espalha fome no planeta, não é uma coisa legal, né? É o maior valor registrado da história desse índice desde 1990. Então nós vamos ter que realmente responder com oferta, né? É isso que é o papel do Brasil agora, choque de oferta. Óleos vegetais e cereais são as duas categorias que mais subiram aí nesse mês. Vamos agora para a Conab, que é outro número que cabe sempre avaliar aqui com vocês. A estimativa mais recente chegou pertinho de 270 milhões de toneladas. Ela está 5,4% maior do que a safra passada. A soja com 122 milhões de toneladas, caiu 11,4%. Milho melhorou um pouco mais, foi para 115. Estou um pouquinho preocupado com o clima agora, mas seria um crescimento de quase 33% em relação ao ano passado. Nós precisamos disso daqui. A segunda safra que está em andamento pode chegar a 88, 89 milhões de toneladas. Nós precisamos disso. Algodão, 2,82 milhões de toneladas de pluma, um crescimento de 20%. O algodão está nadando de braçada, porque o clima está ajudando, o preço está excelente, a produção está maior. É um bom momento para essa turma nossa do algodão ficar cada vez mais competitiva e esse desafio, né, que eu coloco para vocês. Vamos buscar a liderança no mercado mundial de algodão, nas exportações até 2030, dá para fazer isso. Progresso da safra, agora uma coisa que a gente tem que acompanhar de perto, a colheita da soja está praticamente 88%, está um pouquinho abaixo do ano passado, mas indo super bem, né, praticamente no seu final. A colheita do milho verão estava 60%, um pouquinho atrás do ano passado, mas também indo bem. O plantio do milho safrinha praticamente encerrado, já foi feito, né? E o algodão também, como eu falei para vocês aqui a pouco, aguardando aí a colheita. Então, são boas situações aí. Outro número importante que a gente sempre traz aqui no nosso de Cooperado para Cooperado, Credit Citrus, é o USDA, e traz o balanço mundial, principalmente do milho e da soja, né? Que a produção de milho vai ser um pouquinho maior, 0,4% maior em relação a que eles trouxeram em março aqui desse ano, né? Eles mantiveram o valor dos Estados Unidos em 384 milhões de toneladas, a Argentina com 53, o Brasil teve uma boa alteração, né? Foi de 43 para 44,5 milhões de toneladas, principalmente aí na nossa primeira safra, né? Exportações ucranianas 16% menores, expectativa para 23 milhões de toneladas.
e os estoques globais aí com 305,5 milhões de toneladas. Então vocês viram aí que nós estamos com uma situação razoavelmente bem aí dos nossos grãos, né, os números do milho. Na soja, a produção deve ficar ao redor de 350 milhões de toneladas, uma queda de quase 1% em relação ao anterior. Mantiveram os valores dos americanos com 120 milhões de toneladas, a Argentina com 43, 44 e alterou o Brasil para baixo, né, de 127 para 125 milhões de toneladas. Lembrem vocês que a gente estava esperando quase 150, né? Essa é a tragédia, por enquanto, já realizada desse período, foi a perda de meia Argentina por causa da seca, que atrapalhou demais o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, principalmente no sul. Exportações brasileiras de soja devem cair também de 85 para 83 milhões de toneladas e os estoques globais, nessa comparação em relação à anterior, está praticamente igual. Então, a gente tem aí na situação da soja, mais ou menos andamos de lado, né? Só o Brasil que caiu um pouco na estimativa do USDA. Deixa eu falar para vocês as exportações do agro. Sensacional, mais um recorde em março. Esqueci já de quantos recordes seguidos nós estamos batendo. Vocês sabem quanto é que foi a venda em março, meus caros cooperados como eu? 14,5 bilhões de dólares, 30% maior do que março de 21. O agro exportou 50% do que o Brasil vendeu. Nós tivemos aumento nos preços de 27,6% e nos volumes 1,4%, tá? A soja vem nadando aí de braçada, né? Pena que não temos essas 25 milhões de toneladas a mais. É uma venda de 7,6 bilhões de dólares num mês só, 33% acima. As carnes, então, tá um espetáculo, né? Os pecuaristas estão sendo salvos aí pela importação de carne bovina 55%, pessoal, acima do que o mesmo mês do ano passado. Impressionante, né? O frango 27% acima e a carne suína, que não está pegando carona, né, na exportação da bovina e do frango, com 260 milhões de dólares, uma queda de 27%, principalmente por causa que a China, né, vem recuperando a sua produção. Produtos florestais também, um show, 1,36 bilhão de dólares, quase 30% a mais. E o café também cresceu quase 52%, chegando perto de 880 milhões de dólares, né? Cana, como a gente está aí bem na entre-safra, aí uma perspectiva também de menos produto do que nós tínhamos no ano passado, que ainda tinha os estoques, né? A safra foi menor, que acabou de fechar, caiu 6%. O saldo, então, que o agro deixou foi de 13,12 bilhões. Impressionante aí o que está acontecendo. Fator de preocupação, né? Esse evento lá na China agora, com a volta das contaminações, paralisação nos portos, testes de caminhoneiros, a gente tem que ver o quanto que isso não vai afetar a entrada de produtos, a disponibilidade de containers, é uma coisa que a gente tem que torcer para acabar logo. Preços do agro, vamos lá, preços do agro agora. Para você entregar em cooperativa de São Paulo, a soja praticamente a R$180 a saca, julho de 22 também 179, 180, 185, e março de 23 você já pode vender a 164. Milho baixou para 82, ficando mais ou menos esse número aí para esse ano. Algodão 234 arroba, o boi 340 arroba. Então nós tivemos nesse mês aí a manutenção de bons preços, né? E outro número interessante para contar para vocês, o valor bruto da produção do agro em 22 deve chegar a 1,228 trilhão de reais, um crescimento de 2,4% em relação ao ano passado. Outros destaques aqui para trazer para vocês é a intenção de plantio nos Estados Unidos, 2022, 2023, esse é um número baixista para nós, eles vão voltar a pegar a área que eles tinham deixado de lado, né? A soja
deve chegar a 36,8 milhões de hectares, passando o milho, que deve ficar com 36,2 milhões de hectares. Então é uma coisa realmente preocupante no sentido de preços, não no sentido de necessidade, porque o mundo está precisando desse grão, o que é que eles vão plantar mais, né? Comentei também com vocês outro ponto de preocupação, que são os casos lá na China da volta da contaminação. Nós temos que olhar também para os produtores brasileiros que estão plantando mais trigo, ficou bem legal isso, 3,4 milhões de hectares, crescimento de 20%, deve ter uma produção de trigo, olha que bacana, gente, chegando quase a 10 milhões de toneladas, vai ser ótimo. Também teve confusão agora com greve de caminhoneiros na Argentina, né? Sempre tem coisa acontecendo. Então, são pontos interessantes. Para trazer também, tem muito cooperado da Credit Citrus envolvido com citricultura. Nós fechamos a safra quase que em 263 milhões de caixas, saiu a última estimativa do Fundecitrus, número 10,6% menor do que a primeira estimativa. Outra coisa também a Única fechou o dado de cana, né? Nós terminamos a safra com apenas 523 milhões de toneladas. Então esse é um ponto aí também que preocupa bastante, né? Nós temos que observar também essa questão das alíquotas de impostos que o governo vem mexendo, no sentido de controlar a inflação no Brasil. Eu acho que essas alterações de regra de jogo não são legais. E para fechar, né, vocês têm já muito número aí, estão cansados, o que os nossos cooperados da Credit Citrus têm que observar agora em maio? Vamos lá, portos da China. Vamos dar uma olhada como é que essa questão aí vai evoluir. Esse seria o meu primeiro ponto para comentar com vocês, né? O segundo ponto para comentar com vocês é a questão dos desdobramentos dessa persistente situação lamentável entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está no momento de plantio, são exportadores, nós precisamos dos fertilizantes de lá. Então, a torcida que já vem aparecendo aqui seguidamente no nosso de cooperado para cooperado é que essa questão termine mais rapidamente, né? Que não era nem para ter acontecido, né? Terceiro item, o plantio da mega safra nos Estados Unidos. Esse é o ponto, a gente viu que as áreas vão ser muito grandes, mas está derrapando um pouquinho para começar lá, clima, ainda neve, algumas dificuldades, esse é o ponto que nós temos que olhar. Quarto ponto, desenvolvimento da segunda safra de milho no Brasil, a gente está aqui na torcida para chover, secou um pouco, está preocupante, mas ainda temos chance de tirar aí uma mega safra, recorde, que vai ajudar muito nosso produtor cooperado também aí da Credit Citrus na área de suinocultura, na área de avicultura, pecuária, enfim, nós precisamos de ração mais barata e observar o quadro econômico e político do Brasil. Aqui as notícias parecem que estão melhorando, né? Na economia, com injeção de recursos aí, antecipação de pagamentos, 13º, liberação de FGTS, enfim, esse recurso todo aí na economia vai ajudar no mercado interno. Então, esses são os pontos do agro. Agora, para a gente comentar aqui e fechar com vocês, na cana, né, tem muito cooperado aí, produtor de cana, né, importantíssimo aí na região de atuação da Credit Citrus. Então, temos que olhar o clima, tá? No Centro-Sul, tá? Preocupação que a chuva já está desaparecendo um pouco, não podia, né? Tinha que cair um pouco mais. Acho que esse é um ponto importante. Observar aí os preços do etanol e como é que vai ser o consumo, né? Em São Paulo, né, nas usinas com impostos aí, está em 4,67 mais ou menos aí o litro do anidro hidratado, um pouquinho mais. Então tem que olhar isso daí, o petróleo, né? E como que isso interfere aí no consumo do etanol, principalmente agora que nós estamos começando de forma atrasada aí a safra, né? Também aqui na cana, como lá no agro, observar a questão da tensão Rússia e Ucrânia, os preços do petróleo e a interferência que isso vai ter. Ele chegou a 117, voltou para 100, enfim, está variando violentamente aí o petróleo, né? Esse é um ponto importante.
Outra questão legal para a gente olhar está dando um impulso muito grande, foi até tema do meu comentário na CNN na semana passada, está tendo muito impulso as políticas de biocombustível no mundo. E todo mundo que assinar alguma coisa de biocombustível, o produtor de cana do Brasil ganha, né? Seja o americano aumentando a participação do etanol de milho no etanol, a Índia, enfim. As notícias são boas aí, porque com o petróleo muito alto e a pressão de sustentabilidade estão ganhando impulso os programas de biocombustível. Vamos ficar de olho nisso, porque tende a beneficiar todo mundo aí dessa família Credit Citrus, porque nós estamos na região, né? E para fechar, o último ponto do açúcar. Como é que vai ficar o preço do açúcar esse ano? Vocês sabem que ele é muito ligado aí ao petróleo, ligado ao consumo de etanol. O Brasil vai ter uma safra mais etanoleira, vamos dizer assim, né? Então, o açúcar chegou ao redor de 20 centos por libra-peso, que é um preço muito bom. As usinas já fixaram 80%, de acordo com a Archer Consulting, né, do nosso querido Arnaldo, e estão preços bons aí. Então, esse é um ponto para a gente olhar. E, finalmente, aí, em relação ao ATR, né, para o nosso cooperado produtor de cana, o ATR fechou a 1,179, praticamente 1,18, né? Eu, de certa maneira, errei a projeção, quando nós chegamos a pensar em 1,21, 1,22, mas no final ele perdeu um pouquinho de oxigênio, né? E então nós estamos aí começando com valores um pouco mais baixos e vamos observar o que vai ser essa safra aí, mas é duro, né, prever o valor do ATR, mas todos os meses vocês vão ter a minha previsão aqui. Eu acho que a gente vai ficar num número próximo ou um pouquinho menor do número do ano passado, né, da safra passada. Então eu acho que a gente pode trabalhar aí com 1,12, 1,13, tomar muito cuidado, cooperado, Credit Citrus, produtor de cana, o custo de produção, eficiência, vamos trabalhar bem isso daí, né? Esse é o ponto importante. Então esse foi o nosso de cooperado para cooperado do mês de abril. Todos tenham um excelente mês de maio. Joia.